Bom, iniciando aqui nosso trabalho de hoje, então, o livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na Psicografia. Nós vamos para o capítulo número 12, então, intitulado Confronto de Forças. Nesse capítulo, nós vamos lembrar que no capítulo anterior, nós tivemos, então, Filomeno de Miranda e mais o Dr. Bezerra, retornando àquela instituição para acompanhar o trabalho mediúnico, que estava sendo realizado. No caso, um trabalho de desobsessão. Então, nós tivemos dois médiuns que estavam à disposição, uma jovem e um outro médium, os dois incorporando então essas entidades. O primeiro, que trazia uma característica de Exu, conforme foi descrito aqui por Filomeno, e depois, conforme a irmã Emericiana foi conduzindo o trabalho, despertando a consciência, fez com que essas duas entidades que se apresentavam bastante deformadas psiquicamente e, consequentemente, também perispiriticamente, começavam então a assumir a identidade que tinham na época da escravidão, e através do esclarecimento eles foram então passando por essa metamorfose mental que refletia também na aparência que eles traziam, e depois sendo conduzidos por devido tratamento que eles então receberiam, já passando pela própria reencarnação, como parte desse trabalho, desse processo que eles estavam vivenciando. Então agora, nesse confronto de forças, dava sequência no trabalho que estava sendo realizado. Então, seguimos aqui nesse nosso capítulo. As operações de socorro prosseguiram com algumas variações, dentro, todavia, da mesma técnica, ensejando despertamento e renovação a diversos espíritos. Lembrando aqui que o Filomeno, conforme ele acompanhava o trabalho se desenvolvendo, ele percebia, ele achava que talvez fosse um trabalho que exercesse uma certa violência, diferentemente de um trabalho mais harmonioso, um trabalho melhor conduzido ou diferentemente conduzido, como geralmente acontece nas instituições espíritas. E aqui nesse caso ele achou e foi esclarecido, o irmão Felinto trouxe para ele então que na verdade ali era uma técnica utilizada exatamente para confrontar esses espíritos que se traziam, que se apresentavam de uma forma bastante endurecida, bastante cristalizada, naqueles sentimentos de ódio que eles ainda cultivavam, que era uma consequência daquilo que eles viveram no passado. Lembrando que nós estávamos aqui em 1986 e nós trazíamos ali um histórico de mais de 100 anos da escravidão, e esses espíritos traziam marcas muito profundas, tanto psíquicas, que consequentemente se revertiam em marcas perispirituais, que iam se aprofundando cada vez mais durante esse período todo. Então, esses dois espíritos foram então trabalhados para esse despertamento e agora continuavam então os trabalhos de assistência junto àquele grupo. No intervalo entre um e outro atendimento, Felinto explicou-me: a nossa instrutora utiliza-se de vários dialetos a fim de dialogar com os que se encontram em tratamento, especialmente o Iorubá e o Nagu, o GG ou o Banto, conforme a origem dos comunicantes ou a linha ancestral do culto que praticavam. Então aqui, isso foi no capítulo anterior, os espíritos que se manifestavam falavam esses dialetos, e ela conversava com eles, através desses dialetos, enquanto Filomeno, e no caso do Dr. Bezerra, conseguiam acompanhar mentalmente o conteúdo daquela conversa em que o espírito apresentava uma resistência às orientações, à doutrinação, digamos assim, que era realizada pela irmã Emericiana, enquanto que o diálogo prosseguia, no sentido de fazer com que eles fossem esclarecidos sobre essa nova realidade. Então, resistência de um lado, condução do outro lado.
E aqui então, lembrando também, quando nós estudamos, né, a história da escravidão aqui no Brasil, nós vemos ali quais eram, né, as regiões da África de onde migravam esses espíritos, de onde eles eram então trazidos aqui para o Brasil. E claro, né, não é simplesmente pessoas negras que chegavam no Brasil. Havia, né, a região onde eles moravam, uma cultura, uma história, relacionamentos, né, e tudo isso foi simplesmente ignorado nesse processo de escravidão. E aqui então, quando eles chegavam no Brasil, eles começavam a se aproximar, a se juntar, formando essas comunidades, onde de alguma forma eles tinham essa troca cultural, desde ali das músicas, né, da forma de se relacionarem, de suas crenças, enfim. Né, então tudo isso fazia parte desse contexto cultural onde cada um vivia. Por isso então, né, aquele linguajar bastante simples que trazia como base o português, que era a forma como a comunicação acontecia naquelas fazendas, né, onde eles utilizavam essa mão de obra escrava, mas internamente eles conversavam entre si através desses dialetos. Esses espíritos, então, quando desencarnados, mantendo ainda, né, psiquicamente, né, uma marca muito profunda dessa personalidade, eles então se comunicavam ainda, né, da forma como eles viviam quando encarnados. Por isso, então, a irmã emereciana tinha essa facilidade de comunicação, exatamente pela própria experiência que ela vivenciou durante aquele período na África, né, e aqui no Brasil também. Com ligeiras variações, continua aqui o irmão Felinto, o conceito sobre o espírito Exu é sempre referente à perversidade, desobediência e, excepcionalmente, quando em tarefa especial, faz recordar um policial que tem acesso, pela sua força, aos redutos ignóbeis da marginalidade. Já os orixás são representações do bem, da santidade, pois que literalmente a palavra significa senhor da cabeça, ori, cabeça, chá, chefe, senhor, razão por que Jesus é chamado de Orixalá, que é o termo de origem nagô, gueto, significando o maior dos orixás, e por corruptela ou abreviatura, denominado Oxalá. Acima dele, somente Deus ou Zambi, com variações de correntes, nas quais passa a ser chamado de Olorum, no candomblé, e Zambiapongo, entre os praticantes do culto de origem congolesa. A complexidade do culto se deve às suas origens, em sincretismo com a religião católica à época, dominante no Brasil quando da chegada dos escravos. Então aqui nesse ponto, só para a gente lembrar, né, desse sincretismo que havia, eu peguei aqui uma relaçãozinha bem breve, a relação dos orixás com os santos católicos. Então nós temos aqui, né, Exu, que é Santo Antônio de Pemba, ou Santo Antônio, Oxalá, Jesus Cristo, ou Jesus, Senhor do Bonfim, Ogum é São Jorge, Oxóssi, São Sebastião ou Santo Antônio, Xangô, outro Santo Antônio aqui no caso, né? Xangô, São Pedro ou São Jerônimo, Omolu, São Lázaro ou São Roque, e Logum Edê, que é Santo Expedito. Então aqui só para a gente fazer essa relação, assim como tem também outros, muitos nomes naturalmente, né? Mas é só para a gente poder lembrar, né, do que ele trata aqui quando ele fala sobre esse sincretismo que havia, né, entre as religiões africanas e o catolicismo que era dominante aqui no nosso país. O respeito a Deus e ao bem, em alguns dos ramos em que se multiplicou, nas várias regiões do país, conforme se deu em outras nações, é predominante, pois que desde as suas raízes eram preservadas as crenças na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na prática da caridade moral e material, embora sua teologia preserve crenças místicas a respeito da criação do mundo, dos seres e do aparecimento dos imortais que dirigem a vida. Aqui também eu separei um pequeno trecho, porque quando nós falamos, né, sobre a mitologia dessas culturas,
Então é diferente da mitologia que nós estamos acostumados, né? Que é a mitologia hebraica, que traz Adão e Eva, que traz o homem feito do barro, que traz, né, Deus formando todo o universo, né, dentro daquilo que é descrito no livro Gênesis. Né? Então cada cultura traz ali a sua mitologia. Né? Então eu separei aqui rapidamente, só para a gente poder trazer para nós uma instrução. Né? Então eu separei aqui em especial a mitologia Iorubá, né, conjunto de crenças que inspirou o candomblé, é baseado na vida em harmonia e em comunidade. Então diz assim para nós. Eu estou aqui no site super interessante, lá de 2006. Esse conjunto de crenças que inspirou o candomblé é baseado na vida em harmonia e em comunidade. Não há separação entre homens e animais, que inclusive agem como humanos. A solidariedade e a prosperidade vêm do trabalho no campo. Também é importante o culto à ancestralidade, por isso louva-se a continuidade da vida por meio da figura feminina. Humanos e divindades são igualmente suscetíveis às incertezas, mais ou menos como na mitologia grega. Não há o mal, mas há consequências para as ações que não contribuem com o equilíbrio pessoal e do todo. E aqui rapidamente 4 pontos da criação do mundo. Aqui nós também viemos do barro. No princípio, Olorum, o ser supremo, governava o Orum, o céu. A terra não era nada mais do que uma imensidão de pântanos governada por Olocum, a grande mãe, guardiã da memória ancestral. Então, Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos. Instruído por Orunmila, divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou 4 dias e construiu Aie, o nosso mundo, com montanhas, campos e vales. Para que o novo lugar tivesse vida, Olorum criou o sol, enviou uma palmeira de dendê e fez chover para que a árvore brotasse. Surgiram as florestas e os rios. Para povoar o lugar, Obatalá modelou os humanos no barro com a ajuda de Oduduá, com quem formou o casal propulsor da vida. Terminados os bonecos, colocaram eles o Emi, o sopro da vida. A primeira cidade em que os humanos viveram se chamava Ifê. Obatalá voltou a Orum e contou a divindade aos Orixá. Orixá, ou orixás, são seres divinos que personificam os elementos da natureza e são indispensáveis ao equilíbrio e à continuidade da vida. Eles foram viver com os humanos e Olorum os orientou. Só haveria harmonia se os orixás ouvissem os humanos e os orientassem. Eles seriam seus protegidos. A harmonia em Ifê ficou monótona e as pessoas passaram a desejar casas maiores e colheitas mais férteis. Pediram ao Olorum, que alertou que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu e Olorum deu o que pediram. A cidade se encheu de contrastes. Incapazes de dialogarem, as pessoas se separaram em tribos. Então esse aqui é o trecho. Depois nós temos aqui então Xangô, dono dos relâmpagos, dos raios, das rochas e da justiça. Teve 3 esposas, Yansan, Oxum e Obá. Tem Exu, que é o mensageiro entre divindades e homens, que transporta as oferendas. Yansan, guerreira, a divindade dos ventos e tempestades, cuida das almas dos mortos, impulsiva e cheia de paixões, prefere o campo de batalha aos trabalhos domésticos. Iemanjá representa a maternidade e a fertilidade, além de ser divindade dos mares. E Oxumaré vive 6 meses como homem e 6 como mulher. Transporta a água entre o céu e a terra, usando o arco-íris. E Obá, divindade do barro e das enchentes, carrega armas e cozinha os alimentos. Oxum, a mais bela, sempre representada com leque,
espelho, roupa vistosa, divindade da água doce, fecundidade e do amor. E depois aqui nós temos outros nomes, né, que vão descendo aqui para nós, falando um pouquinho sobre a história, né, da mitologia da cultura africana. Né? Aninha Bota, bom dia. Bem-vinda, querida. Pessoal, Ana Catafesta, né, amiga nossa, já desde os tempos antigos, lá de trás, do começo da nossa salinha, veio retornando aqui para participar com a gente de novo. Então, um beijo, querido. Então, meus amigos, aqui esse é um pouco, né, daquilo que nós vimos nos ensinamentos trazidos aqui pelo irmão Felinto a respeito da similaridade que existe entre aquilo que a doutrina espírita traz, uma semelhança com a cultura hebraica que nós vemos no livro Gênesis, e aqui um pouco dessa cultura de tradição africana. A gente deu uma passada muito superficial, apenas para a gente poder trazer ali um contexto, né? Mas aqui nós vimos então que tem como predominância então a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na prática da caridade moral e material. Esses são os pontos morais, né, e os pontos fundamentais dessa crença, que tem uma semelhança muito próxima com a doutrina espírita. E aqui nós vamos encontrar então essas crenças místicas a respeito da criação do mundo, dos seres e do aparecimento dos imortais que dirigem a vida. Então é disso aqui que ele trata. E eu trouxe para vocês aqui um pequeno trecho, só para a gente poder ilustrar essa conversa que vem sendo desenvolvida. Seguindo então aqui o texto, segue Manuel Filomeno de Miranda. Vendo ali as comunicações mediúnicas que se sucediam e a aplicação dos métodos para o reequilíbrio dos espíritos, indaguei ao prestimoso amigo. Tenho ouvido comentários com os quais não concordo, de que os médiuns nesses núcleos desenvolvem as suas faculdades mais rápida e facilmente do que nas sociedades e centros espíritas, onde se tornam condições essenciais o estudo, as disciplinas morais e mentais em justo processo de educação. Qual o fundamento a tal respeito em razão de ele se estar vulgarizando com ênfase? Então aqui é algo que a gente até tem comentado aqui no nosso trabalho, a diferença que existe entre o mediunismo e a mediunidade, né, naquela colocação de Emmanuel, em que a mediunidade é a faculdade estudada, desenvolvida e dominada, enquanto que o mediunismo é essa capacidade que o indivíduo tem de sofrer, de perceber a influência dos espíritos. E aí então Manuel Filomeno perguntou, mas parece que é muito mais fácil ser médium dentro dessas religiões de tradições africanas do que ser um médium espírita que pede ali 5 anos de estudo, mais as experimentações e depois a prática propriamente dita. E aqui então o irmão Felinto esclarece o seguinte, e olha que interessante o que ele vai colocar. Tenhamos em mente, repostou com lucidez, que é muito confundido o fenômeno momentâneo da incorporação com o do desenvolvimento mediúnico. O primeiro, que é o fenômeno da incorporação, irrompe nas obsessões e sob determinados estados de controle da personalidade, quando os espíritos se utilizam desses indivíduos em desequilíbrio, enquanto o desenvolvimento da faculdade conduz a uma perfeita identificação entre o médium e os comunicantes, sendo aquele o controlador do fenômeno, em vez de seres vítimas inconsequentes. Aqui então só para a gente diferenciar. Nós falamos, né, que aquelas pessoas, por exemplo, que procuram assistência nas casas espíritas ou em outras instituições em que existe a influência espiritual, eventualmente incorporações descontroladas, isso é uma faculdade mediúnica, embora não desenvolvida. Então, o fenômeno de incorporação, ele não pode, conforme orienta aqui o irmão Felinto, ser confundido com a mediunidade estudada, desenvolvida e controlada pelo médium. Nesse caso, muitos desses trabalhadores dessas instituições são médiums, embora não desenvolvidos no sentido de educação mediúnica, mas são orientados para esse trabalho de incorporação.
Então existe essa diferença, né? E quando, nesse caso, esses médiums se colocam à disposição, não tendo controle sobre a faculdade mediúnica, existe o trabalho de suporte por parte dos trabalhadores que trabalham naquela parte vibracional, de sustentação, e um trabalho mais intenso ainda por parte dos espíritos que coordenam os trabalhos, que fazem com que aquela faculdade seja direcionada para aquela finalidade, né, a que eles trabalham, a que eles atuam. Né? Então, enquanto que no caso do desenvolvimento mediúnico, do trabalho de estudo propriamente dito, nós temos ali o médium, né, tendo ali o conhecimento, a compreensão da faculdade, tendo ali a ciência das suas potencialidades, tendo ali o autoconhecimento, né, cada vez mais desenvolvido, e mais do que isso, o autocontrole. Então existem essas duas diferenças. Então não é que se desenvolve melhor. O que se trata é que aquela faculdade, utilizada daquela forma primitiva, ela é direcionada para a incorporação, enquanto nós temos o trabalho feito, né, do estudo do desenvolvimento. Mas ele segue aqui ainda. Mesmo em nossas atividades, quando ocorrem as manifestações mediúnicas desordenadas e violentas, submetemos os aparelhos, olha a expressão que ele usa, né, aparelhos, que desejam realmente servir a rígidos métodos de controle, educação da vontade e da moral, a fim de mais destramente se entregarem ao mistério nos seus momentos próprios. É claro que num clima psíquico como este no qual nos encontramos, sob os condicionamentos exteriores do culto em si mesmo, ou seja, né, com todos a forma como se pratica o trabalho, né, com sons, com instrumentos, com imagens, com posturas e condutas dentro enquanto o trabalho se desenvolve, né, ou seja, uma influência exterior muito significativa que induz o médium a esse transe. Então ele coloca, é claro que num clima psíquico como este no qual nos encontramos, sob os condicionamentos exteriores do culto em si mesmo, muitas resistências culturais e psicológicas do indivíduo sofrem impacto, tombando muitas vezes em escombros. Desarmados nos condicionamentos, os portadores de mediunidade entram em transe, o que não significa passem, a partir desse momento, a apresentar uma faculdade desenvolvida. Outro sim, conforme o amigo Miranda já deve ter observado, há outras ocorrências de transes, não necessariamente mediúnicos, muitos conhecidos dos estudiosos da psique e do comportamento do homem. Carece, pois, de fundamento aquela afirmação que resulta de apressadas e errôneas conclusões. Então ele fala para nós aqui que muitos médiuns que trazem a mediunidade ostensiva e que passam a servir nas fileiras da Umbanda e do Candomblé, eles então passam por uma mudança significativa de crenças, né, em que muitas resistências acabam sendo apresentadas, mas elas são então transformadas. Ele coloca aqui, ele usa essa expressão, sofrem um impacto tombando muitas vezes em escombros. Significa que desmonta, né, quebra toda aquela ideia que ele tinha das religiões tradicionais até então vivenciadas e praticadas, para começar a ter uma nova percepção a respeito da relação com o mundo físico e o mundo espiritual. E, além disso, chama atenção aqui o irmão Felinto a respeito dos transes que acontecem nos estudiosos da psique, que é o caso, por exemplo, da própria hipnose que nós encontramos. Né? Então aqui ele vai falar para nós sobre as induções a que essas pessoas são submetidas a entrarem nesse estado alterado de consciência. Então é muito forte, né, essa indução exterior por parte do ambiente, que facilita muito esse estado de transe, como nós vimos aqui, tanto no ambiente religioso, como no caso de um ambiente até mesmo psicológico. E ele segue. A mediunidade, aduzir reconfortado, é faculdade muito delicada, cuja função se encontra nos recônditos do ser, a expressar-se por fenômenos muito complexos, que não pode ser consumida de um para outro momento. Enfim,
chegávamos a um dos momentos clímax para nós em relação ao tratamento de Carlos. Então aqui agora, lembrando que Carlos, né, aquele jovem que trazia aquela esquizofrenia, aquele estado cataléptico que nós acompanhamos no início do livro, né, o filho da dona Catarina, né, ele então estava presente agora e ele ia ser levado a essa roda mediúnica que era feita nessa instituição, para poder agora fazer com que ele fosse tratado efetivamente, e não apenas ali espiritualmente, né, no sentido vibracional, no sentido de despertamento, mas aqui o trabalho de desobsessão o envolveria diretamente, porque agora seria ali, né, o confronto com as entidades que o perseguiam. A gente acompanhou no início das instruções três etapas ou três fases que nós vamos encontrar nesses processos obsessivos. Começa inicialmente pelo próprio psiquismo do indivíduo, que traz ali as suas culpas, os seus remorsos, os seus medos e traumas. Em segundo, nós temos ali a influência espiritual, que ela é muito poderosa, fazendo com que o indivíduo se mantenha consumido naquela monoideia, e o trabalho vibracional que é feito pelas entidades. Então começa pelo esclarecimento, começa pelo afastamento dos espíritos obsessores e o trabalho fluídico-magnético, que também acaba se desenvolvendo. Então são essas três fases que nós vimos aqui como sendo algo comum nesses trabalhos que eram desenvolvidos. Carlos, então, aqui seria, como foi colocado para nós aqui pelo Filomeno, o momento clímax com relação ao tratamento dele. Lembrando, né, que no capítulo anterior nós vimos aqui várias entidades sendo trazidas à força daquele centro, e elas ficaram restritas dentro de um campo magnético, onde elas ali então, né, blasfemavam, agrediam, procuravam se desvencilhar sem sucesso, porque ali era exatamente ali um ambiente de restrição, e cada uma delas era conduzida então gradualmente, né, uma a uma, para a incorporação e esse processo de esclarecimento. Bom, naquele instante foram trazidos à roda pela irmã Emereciana 2 médiuns em estado de receptividade, enquanto do recinto em que se encontravam retidas as entidades, partiram com agressividade incomum jovem negra, que anametizava o rapaz, e um ser Exu, de imediato incorporando-se nos sensitivos que os aguardavam já em meio transe. Então 2 espíritos, essa jovem e um outro rapaz, nessa condição de Exu que eles representavam, os 2 então ali sendo agora apresentados para esse trabalho. A benfeitora segurava a cabeça de cada médium com uma das mãos, aguardando o que ia suceder. Ambos, em verdadeiro paroxismo, né, em verdadeiras convulsões, tamanha ali o choque e o impacto vibracional que havia entre as entidades e os médiuns, ambos, em verdadeiro paroxismo, dominaram as faculdades mediúnicas num transe de alta agitação e intentaram libertar a cabeça da mão que se lhes chumbava poderosamente. Com ímpar destreza, a dirigente acompanhava-lhes os movimentos, enquanto as feições dos médiuns se alteravam, completando a transfiguração horrenda. Aqui, então, essa transfiguração horrenda foi o que nós vimos também no capítulo anterior, que quando esses espíritos incorporavam no médium, né, no caso, por exemplo, uma jovem médium, que ela tinha ali uma feição delicada, uma feição pálida, no momento da incorporação, rapidamente houve uma transfiguração na sua feição, na sua postura física, em que ela apresentava assim uma caricatura horrenda, uma caricatura difícil de descrever aqui pelo Filomeno de Miranda. Então aqui aconteceu a mesma coisa com esses 2 médiuns, que passaram a demonstrar fisicamente o efeito da influência desses espíritos que traziam essas deformações psíquicas, né, pela forma como eles pensavam, como eles se viam, e aquela imagem que eles então projetavam sobre os médiuns. Em dialeto banto, gritou estentórica e cruel a mulher: "Eu sou uma bombogira, ou pombagira, que o desventurado infelicitou." Lembrando que o Carlos, né, ele havia sido um senhor de escravos no passado,
e ele provocava, né, principalmente pelos abusos de poder, os abusos da sexualidade, ele acabava então, né, atacando, agredindo aquelas que eram colocadas como escravas, né, e também homens, né, que sofriam ali no caso a sua agressividade quando havia uma desobediência. Então, venho atrás de seus passos há mais de 100 de anos, e agora que o encontrei, não haverá misericórdia nem compaixão para com ele. Estacionando no mal que me fez, sou a representação feminina do mesmo mal que cobra gota a gota o suor do sofrimento experimentado. Nenhum poder me deterá. Eu sou invencível e movimento as forças do ódio que me nutrem. Então, lembrando mais uma vez, né, que ela disse isso no linguajar banto, né? Então, falava ali com toda a agressividade, todo o ódio que é possível imaginar, colocava exatamente essas condições. Nós chegamos a ver, né, esse mesmo sentimento, que aqui no caso ela está exteriorizando através ali da indução que ela sofre na incorporação. Mas a gente já chegou a estudar, por exemplo, lá no livro da Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, aquela visita que ela fez àquela situação de obsessão que estava acontecendo. E aí então ela se deparou com um espírito que trazia ali uma característica de freira, mas que trazia um ódio muito grande, que não houve diálogo. Simplesmente no momento em que ela se aproximava, aquele espírito, então aquela entidade veio com toda a violência para cima dela, e ela rapidamente saiu de lá, né, voltando ali ao estado de lucidez de novo, né, despertando, né, com todo o medo, e depois ela foi exatamente ali esclarecida pelo Dr. Bezerra que ela não deveria ter se aventurado em desdobramento a visitar um ambiente que ela não deveria ter ido. E ela foi por curiosidade e acabou ali depois quase sofrendo as consequências. E hoje, inclusive, nós temos algo parecido no cinema, né? Temos ali filmes que mostram esses espíritos bastante perturbados que o cinema, no caso ali, né, procura com maquiagens, com efeitos especiais, caracterizar, né, o pavor que essas entidades acabam transmitindo. Então aquilo que nós vemos no cinema seria uma representação talvez pálida ou muito próxima daquilo que é descrito aqui no livro para nós. Então, diz aqui o texto. A face da médium refletia com perfeição o fenômeno transformador, com aspecto de tradição demoníaca, faltando-lhe naturalmente alguns detalhes que a comunicante se permitia o luxo de manter em espírito. Então ali algumas coisas não se transfiguraram na médium. A cena, se não fosse pelo trágico de que se revestia, pareceria burlesca, repelente. Quando fez uma pausa, o outro exclamou, não com menor estardalhaço no mesmo dialeto. Ele é meu, e ninguém o vai roubar de mim. Quem se atreve? Eu sou o diabo. Quando anunciou a última frase carregada de força magnética, vimos que assumiu as características pelas quais o diabo se fez conhecido pelos homens em razão da mitologia religiosa ancestral. As duas entidades enfrentavam-se num círculo de forças mentais em descontrole. Então aqui é interessante a gente ver que esses dois espíritos, essa moça que se identificava como uma pombagira, e esse espírito, esse jovem que se identificava como um Exu, eles disputavam esse jovem. E nessa disputa eles estavam se enfrentando agora nesse ambiente, nessa dimensão em que as forças magnéticas, né, até chegavam a se materializar pela forma como eles se agrediam. E continua. A irmã Emericiana retirou as mãos sobre os médiuns e acompanhamos um espetáculo deprimente, evocativo das cunhas terrestres, né? E bem parecido com esses cenários de tanta agressão que nós vemos hoje, né? Talvez ali o mais próximo que nós vejamos seria um cenário de combate, de enfrentamento de gangues, enfrentamento de torcidas, né? Naquele ódio, né, que exalava das duas partes naquele enfrentamento. Então seria muito parecido, que é o que Filomeno traz para nós.
Apesar de retidos na roda humana que se movimentava, ao som da música e dos cantos, afastaram-se e de regular distância distenderam as mãos dos médiuns em verdadeiro confronto de poder que nos chocou pelo inusitado e pela violência. Recitando palavras cabalísticas, o dito Exu atirava dardos de tom vermelho forte, que a outra rechaçava com as mãos espalmadas como se fosse um escudo metálico. Por sua vez, ela irradiava da mente uma energia escura e pegajosa que o outro diluía com o tipo de fluido que usava. Eu me encontrava algo desconcertado, quando Felinto me acudiu, esclarecendo. Assim agem os que se consideram fortes na sua terrível fraqueza. A barreira entre o mundo dos homens e o nosso é muito tênue. Para esses litigantes quase não existe, pois que eles são mais físicos imantados pelas vibrações materiais que manipulam com habilidade do que espirituais, como seria de esperar-se. Esteja tranquilo, tudo está sob perfeito controle, pois não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade do Pai. A punha se prolongou, o confronto se prolongou por quase 10 minutos, durante os quais ambos os combatentes se exauriam. Por sua vez, os médiuns, que se desgastavam igualmente, eram sustentados pela concentração das pessoas do circo, fixadas mentalmente no ritual que lhes servia de apoio psíquico e emocional. Inesperadamente, a entidade feminina deu um grito estridente e desmaiou, sendo a médium segura por 2 cooperadores da casa, apostos certamente efeitos a essas operações espirituais. Então, ali 2 médiuns, 2 trabalhadores de prontidão ali, já compreendendo esse tipo de situação. Estando a dormir e exteriorizando tremores das convulsões que a assaltavam, a infeliz obsessora foi conduzida a um outro recinto, onde eram recolhidos os recém-atendidos, e a sensitiva foi retirada do círculo, igualmente levada à parte posterior da sala para refazimento. O vitorioso externava o júbilo entre gargalhadas e exibicionismo. Então dá para imaginar ele naquele círculo, ele retido ali no meio, mas ali se exibindo, como sendo o grande vitorioso desse enfrentamento de energias, que os dois ali então lançavam um contra o outro. Sem a menor preocupação, a diretora espiritual aplicou-lhe o tratamento já referido com outro da mesma categoria e vimos-lo estorcegar-se e deblaterar inutilmente, até que se lhe desfez a máscara ideoplástica sob a qual ocultava a própria desdita, entregando-se a esgares de alucinado. Então aqui o que ela comenta é que no capítulo anterior nós vimos 2 espíritos passando por isso. No momento em que eles então eram aproximados e incorporados no médium, os médiuns então provocavam aquele choque fluídico, aquele choque anímico, em que as suas vibrações humanas, biológicas, digamos assim, provocavam um choque nesse espírito. Então essa forma ideoplástica que ele havia produzido, de se mostrar como um grande demônio, desse formato, dessa característica física que ele apresentava, isso então ia, como foi colocado no capítulo anterior, ia quase que se diluindo, como se derretendo, como se fosse uma máscara de cera que derretesse ali em contato com o calor. E aí então se apresentava o homem. Naquele caso, no capítulo que nós vimos, era um espírito que, após essa feição tão assustadora, tão pavorosa que ele mostrava, voltava então uma característica física mostrando uma pessoa, que era no caso um homem negro, com marcas de chicote no corpo e no rosto, porque essa era a sua aparência física antes de chegar ao mundo espiritual e passar por essa transformação. Aqui nesse caso, esse espírito então, após esse enfrentamento de 10 minutos, acabou incorporando no médium e aí então as suas características físicas começaram a voltar à normalidade.
Só que aqui nesse caso, ele procurava resistir ao máximo, porque ele se via preso naquela condição. Sob forte indução hipnótica da mentora, rendeu-se ao sono e foi recambiado para o recinto onde já se encontravam os demais. Aqui o que nós vimos nesses dois casos, né, não teve muito diálogo. No caso anterior que nós vimos, lá no capítulo passado, a irmã Emereciana chamava esse espírito de volta para despertar sua consciência, para recordar exatamente aquilo que ele tinha vivido, para se lembrar do exemplo, né, de Jesus nesse caso, do sacrifício, do não revide, né, que Jesus mostrava e tudo mais. Aqui nós não vimos esse diálogo, mas aqui como fala que teve ali algo muito parecido com o anterior, talvez ela tenha dito algumas coisas para o espírito, mas mesmo assim houve essa resistência. Os dois anteriores que nós vimos no capítulo passado aceitaram esse convite a essa transformação, a essa renovação. Esses aqui não mostraram isso, pelo menos a princípio. Uma desmaiou, portanto não foi nem possível nenhum tipo de contato, e ele aqui tampouco também não mostrou nenhum tipo de disposição para poder mudar a sua ideia. Sob forte indução hipnótica da mentora, rendeu-se ao sono e foi recambiado para o recinto onde já se encontravam os demais, como se fosse um pequeno posto de socorro dentro da instituição, onde ali, né, aconteciam fenômenos que nós desconhecemos, né, porque havia necessidade de uma contenção fluídica, né, de um trabalho mental que era feito muito poderoso para poder receber essas entidades. A mesma providência foi feita com o anterior, foi aplicada ao médium que lhe facultou a incorporação e, ato contínuo, a energética e bondosa irmã Emereciana convidou os protetores espirituais a trazerem a sua palavra amiga por meio de cada sensitivo. Né? Então, o médium ali também foi acolhido, né? Porque havia todo o trabalho de sustentação por parte de outros trabalhadores. O médium, então, passou ali por esse refazimento. E, através da incorporação, ela trouxe, então, essa palavra a todos aqueles que estavam encarnados. Também, claro, aos desencarnados. Né? É a operação limpeza, acrescentou-me judiciosamente Refilinto. Após a absorção de fluidos de teor vibratório diferente, caracterizados pela densidade material, que tipifica esse gênero de trabalho, vêm os espíritos protetores liberar os médiuns e renová-los sob a ação de diversa carga de energia, permitindo-lhes o bem-estar e a satisfação do serviço realizado. Aplicando-se o autopasse, eram retiradas as cargas fluídicas perniciosas, enquanto outras, de qualidade superior, revitalizavam os cooperadores encarnados. Não foram trazidas mensagens mais amplas ou feitas quaisquer considerações adicionais. Tratava-se de saudação por cada um dos amigos desencarnados, com brevíssimas palavras de contentamento e gratidão a Deus pela oportunidade de agirem em favor do próximo em nome do bem. A mentora, por fim, entreteve conversação mais demorada, endereçando expressões de estímulo e conforto a cada um dos participantes mais ativos e estendendo-as a uns e outros membros da casa. Logo depois, seguindo a praxe, foi encerrada a reunião. Pois é, né, Brás? Todo esse trabalho feito, né, com as entidades, o trabalho feito na dimensão espiritual, na dimensão física, né, enfim. Os companheiros encarnados mais chegados ao labor reuniram-se numa sala interior para ligeiro lanche e comentários proveitosos acerca do trabalho. Vindo até nós, a amiga espiritual aludiu: esse encontro dos trabalhadores é muito útil para eles mesmos, tanto quanto para as nossas atividades. Não se aprofundando pelo estudo, na realidade mecânica das leis, ficam na periferia do fenômeno mediúnico, repetindo atos sem conhecer-lhes a função ou a estrutura, desarmados para ocorrências diferentes ou eventualidades inesperadas. Temo-los estimulado à conversação, porquanto, ainda sob a inspiração
dos seus protetores, logram penetrar a pouco e pouco no funcionamento das técnicas de que nos utilizamos, bem como na razão que nos leva a aplicá-las, adquirindo consciência de si mesmos e da finalidade superior da vida. Os mais esclarecidos opinam e sugerem, interrogam e discutem, abrindo espaços para o raciocínio, que desperta, e o interesse de saber que se lhes instala. É um primeiro passo para o estudo que oferece o conhecimento e a libertação da ignorância, porque permanecem confiantes no recinto, absorvem maior dose de energias revitalizadoras e passam a amar a casa mantendo um laço de afeição que os une ao trabalho. Então aqui, o que nós vimos, né, antes de continuarmos aqui com as orientações da irmã emereciana, é que quando os trabalhos acabam, então, todos os trabalhadores encarnados, né, e naturalmente envolvidos também pelos desencarnados, se reúnem para aquele debriefing, né, para aquela conversa final após a execução do trabalho da tarefa. E ali, então, o que ela coloca é que durante esses trabalhos, muitas instruções são dadas a eles, no sentido de esclarecimento sobre a faculdade mediúnica, sobre as técnicas que foram aplicadas, os objetivos, os passes, né? Porque foi mostrado, né, Brás, que o trabalho que é feito de revitalização dos médiuns é exatamente através dessas transfusões magnéticas através dos passes, né? Então eu não vejo nem às vezes, né? Eu vejo até com uma certa rotina por parte dessas instituições. Então, aqui a gente vai ver então que essa reunião final é exatamente ali a troca, é uma forma informal, né, um jeito informal de levar esse esclarecimento a respeito da mediunidade. E nós temos visto que algo já muito interessante, livro dos médiuns, né, o livro dos médiuns sendo estudados por médiuns da Umbanda, para entenderem o fenômeno, estudarem. Isso não significa transformar as suas práticas, mas entender exatamente o que significa a faculdade mediúnica, fazendo com que eles sejam então instruídos cada vez mais, fazendo com que o trabalho deixe de ser um trabalho por eles, por parte dos encarnados, muitas vezes intuitivo, e passa a ser um trabalho direcionado em colaboração com os trabalhadores do plano espiritual. Então é bem interessante a gente perceber, né, que a educação está sempre presente, e ela acontece o tempo todo ali, fazendo com que muitos daqueles misticismos se transformem, na verdade, em esclarecimento, né? E segue. Ela segue. Vemos instituições respeitáveis nas quais um outro tipo de ritual, mesmo onde se diz detestá-lo, vai tomando corpo e devorando a espontaneidade. É o formalismo, que poderíamos também chamar de indiferença ou desamor. Não se diz uma palavra de estímulo ou não se fazem comentários, receando elogios, embora nunca sejam poupadas críticas ácidas e destrutivas. Noutras sociedades, tão logo terminam as reuniões, todos partem como se desejassem fugir do recinto e correm para programas antagônicos, no fundo e na forma, ao de que haviam participado, encharcando-se deles antes de dormir. Em suma, não se comentam as ocorrências ou as instruções, as conferências ou os estudos, os debates nem as sugestões, não se fixando como efeito o que deveria constituir um aprendizado valioso. Quase todos têm pressa de ir-se, alguns porque estabelecem compromissos posteriores, nos quais anulam o que granjearam na reunião, e outros, por motivo nenhum, simplesmente porque não têm assunto a comentar, ou já sabem a respeito de tudo, ou não se interessam por saber. Pobres homens, escravos de si mesmos. Não os censuramos, porque já trilhamos caminhos iguais. No entanto, não soptamos o desejo de convidá-los à naturalidade, à vivência espontânea da fraternidade, do intercâmbio de opiniões e interesses, pelo menos espirituais, desde que nos afeiçoamos a esta área do universo dos deveres. Ouçamos um pouco do que comentam. Então aqui a gente para, né, para não continuar aqui, porque vai entrar agora
né, o conteúdo daquela conversa, daquela reunião final. Mas o que vale para nós aqui, o que a irmã Emereciana traz, a gente vai continuar na quarta-feira, agora ouvindo os comentários dos participantes, as suas impressões, curiosidades, preocupações, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao trabalho. Mas o que vale para nós aqui é o comentário da irmã Emereciana, porque o que ela comenta acontece inclusive dentro dos trabalhos, até mesmo dentro das reuniões mediúnicas nos centros espíritas. Né? Então você tem ali o horário, por exemplo, das 7 às 8 horas da noite. Quando acaba 8 horas, todo mundo quer ir embora porque tem outros compromissos. E muitos desses compromissos, dependendo do dia e horário em que a reunião acontece, envolve, por exemplo, vivências sociais. Então tem uma festa, tem uma reunião, tem um jantar e coisa e tal, e ali então entra o contraste do que ela comenta. Tudo aquilo que foi tratado, né, com esse alto teor moral e espiritual, envolvendo ali experiências bastante particulares, bastante específicas dentro do grupo, e depois vai para a vida social como se nada tivesse acontecido e nenhum tipo de providência ou preocupação devessem ter. Então aqui acontece tanto em instituições dessa mesma linha filosófica, que é o caso da Umbanda, em que através dessas reuniões, após o término, fazer ali um balanço sobre o que aconteceu, né, as orientações por parte dos instrutores espirituais, dos coordenadores encarnados do trabalho, dos médiuns apresentando ali as suas impressões, e para isso a gente lembra, né, quando nós estudamos, por exemplo, o livro com André Luiz sobre toda a parte de mediunidade que nós vimos, as orientações eram muito importantes no sentido de fazer com que todos se conhecessem o trabalho e desenvolvessem aquele espírito de confiança nos coordenadores. Porque o que ela comenta é que muitas vezes assume-se uma formalidade no trabalho em que o elogio não pode ser dito, mas críticas e comentários destrutivos são ditos com facilidade. E aí então entra aquele caso, né, do médium ser criticado pela sua postura, da mensagem que ele recebeu, da forma como a incorporação aconteceu. Então começam a fazer apontamentos, fazendo com que haja muito mais constrangimentos do que efetivamente um trabalho construtivo. Então fica essa orientação que ela traz para nós, da importância de fazer com que cada vez mais esse grupo se fortaleça para esse objetivo do trabalho, para que no próximo encontro aquele grupo se veja como uma equipe e não apenas como uma junção, né, uma mistura de pessoas para participar de um trabalho, mas trabalhadores comprometidos e envolvidos com a casa, com a instituição e com a equipe espiritual que faz a coordenação. Então nós terminamos por aqui o nosso estudo de hoje, nesse trecho, trazendo essa experiência inicial. Nós temos muito ainda a acompanhar. Esse foi o primeiro trabalho que foi feito com o Carlos, né? Lembrando que na noite anterior a dona Catarina esteve presente, né? Ela que era uma devota católica, foi a essa instituição por total falta de opção, porque todos os cuidados que o FI procurava receber da parte médica, psiquiátrica, não fazia o efeito que era esperado. Então ela foi e recebeu a sugestão de comparecer nessa instituição, que fazia parte da comunidade ali onde eles viviam, para tentar essa ajuda. Então no dia seguinte, primeiro o espírito foi tratado através das vibrações e também da proteção, né, que guardiões foram colocados ali para evitar que os espíritos obsessores atacassem. E agora vem a evocação desses espíritos para trazer esse esclarecimento. Então, esse foi o primeiro dia de tratamento que Carlos se submetiu. É uma rotina ainda, né, vários outros encontros que vão acontecendo, né, para poder esclarecer esses espíritos. Então, primeiro afastam os obsessores, depois começa a trabalhar a consciência